O Flamengo perdeu do PSG, fato, porém... Não perdeu. O que fica perdeu o título. O que fica a distância Flamengo-europeus diminuiu. Sim. Na temporada. Sim. A distância Flamengo-adversários locais aumentou. Sim. Te digo mais. Eu acho que o Flamengo jogou melhor, aliás, contra o Liverpool do que jogou contra o PSG. Esta distância, o Flamengo já tinha demonstrado ser uma distância razoável para ser superada contra o Liverpool. Esteve mais perto de ganhar do Liverpool do que esteve de ganhar do PSG. Para mim, o que aconteceu ali, e 4 pênaltis defendidos pelo goleiro, de alguma maneira revela isso, é aquela fronteira, aquele limite que parece que é intransponível, que é um problema que no esporte se dá de forma... Eu me lembro, por exemplo, houve um momento que o Alain Prost estava para bater um recorde, acho que era ganhar mais de 40 GPs, e não conseguia, até conseguir. Gol mil do Pelé. O gol mil do Pelé. São coisas assim que se estabelecem. O Flamengo fez a partir do segundo tempo e mais a prorrogação, o Flamengo foi heróico e pôde ganhar. Pôde ganhar. Tá bem, o Marquinhos fez um pênalti estúpido, mas também o gol do PSG, infelizmente o Rossi estava num dia ruim, né? Porque falhou demais com os pés e falhou na hora do gol. Repetiu o erro cometido contra o Fluminense para salvar um escanteio, que felizmente a bola saiu pela linha de fundo. E o Arrascaeta faz a bobagem que o João Vitor tinha feito também no Fla-Flu. Mas, enfim, honestamente, eu entendo todas as brincadeiras, essa bobagem do, como é que é? Igual para igual. O Flamengo e o torcedor do Flamengo tem todo... E não é festejar a derrota, porque não festejo derrota, mas o Flamengo voltou do Catar como saiu daqui, eu acho, incólume. O chocante foi perder 4 pênaltis. Ainda mais numa disputa que o adversário perdeu 2. Porque você perde 2 pênaltis numa final dessa, o outro vai ganhar. E não ganhou. Né? E com a crueldade, né, do goleiro pegar 4 vezes, porque claro que todo mundo lembrou do Brasil e Paraguai, mas quantos daquele Brasil e Paraguai foram por cima? Depois disseram que era o gramado, que estava ruim, não sei o quê. Então, fica marcado pelos 4 pênaltis. Mas, friamente observando, não tem um A para falar do Flamengo. E vou te dizer mais, cada vez gosto mais do Felipe Luiz. A entrevista dele foi assim, de uma clareza, de uma honestidade, de uma franqueza. A tristeza dele era transparente e, ao mesmo tempo, não o cegava para ver a realidade. E a recusa dele em responder questões irrespondíveis. Mas os patamares estão muito estabelecidos. Agora, quando ele diz, o Flamengo não vai disputar a Premier League, então eu não vou responder esse tipo de questão. Mas, do ponto de vista do amante do futebol, 10 para o Flamengo. Agora, o futebol brasileiro mostrou que está no mesmo patamar? Não, nem era o futebol francês, nem era o futebol brasileiro. Tinha 3 franceses no PSG e tinha 6 espanhóis, 6 castelhanos no Flamengo no começo do jogo. É o futebol globalizado. O Flamengo está nessa, os outros não estão. A gente tem uma imagem legal aí, que é a toalha do goleiro Safonov. Goleiro que não tem pinta de goleiro, né? Não tem, olha lá, a toalha dele com a cola ali, que foi o suficiente para ele saber. Não é proibido, né? Não é. Porque ele escondia, né?
Deu uma... E teve uma hora que ele deixou a toalha no gramado, eu achei que o Rossi fosse pegar, ali. Acho que o Rossi não percebeu. Não, mas cá entre nós, que trabalho bem feito, né? Sim, Super bem feito. Você vê que tem a carinha do jogador. Isso. Olha só, Bate ali, é minucioso. Minucioso. E aí ele funcionou, Safonov. Mas nem tudo bate com a toalha, né? É merda. Algumas cobranças sim, outras não. A do Léo Pereira não tem nada a ver. O Léo Pereira bateu o último pênalti contra o Estudiantes do ângulo direito do goleiro, né, do Muslera. E na ilustração que foi colocada aí para o Safonov, está registrado dessa maneira, e ele bateu no meio do gol. O goleiro teve o mérito também, ele teve a intuição de perceber as reações dos jogadores, o caminhar para a bola. Eu acho que essa toalha está tirando um pouco do mérito do rapaz. A toalha ajudou, com toda certeza, mas não foi só a toalha. Ele foi muito bem. O que ele fez foi épico, histórico. Um goleiro que pega 4 pênaltis, não é uma toalha que pega 4 pênaltis, é o goleiro. E um goleiro todo desengonçado. Mas, olha a pinta dele, Mauro. Olha a pinta dele. Ele parece aquele goleiro de pelada de sábado. Do churrasco. Aquele cara que vai pro gol todo desengonçado, o uniforme todo largão. Ele tem um estilo diferentão. Legal, até tá legal isso aí. Goleiro esquisito. Mas o cara pegou 4 pênaltis, meu irmão. Isso é um negócio sério. Quantas vezes você vê o goleiro pegar 4 pênaltis? Nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. 4 e 5. É isso. 4 e 5. É sensacional. E não era nem ele para jogar, né? O Chevalier que era o titular. É isso. 4 e 5. Eu nunca tinha visto. Vou fazer uma publi involuntária aqui. Eu ouvi uma boa definição sobre quem é o goleiro do Safonov. Ele tem cara de garçom do Outback. Aquela rede de boa canadense. E ele desmistifica uma coisa que eu tenho implicância. Goleiro de rabo de cavalo. Goleiro de rabo de cavalo. Ele desmistificou. Eu tenho implicância. Acabei com a implicância, porque ele se deu bem. Mas mostra de novo a toalha. Mauro e Danilo. Mohamed El Souari. O que não me é estranho? Quem é Mohamed El Souari? Que está escrito na toalha. Eu não sei quem é, não, Juca. É o fotógrafo. É o fotógrafo. É o fotógrafo. Ele colocou para não piratear o trabalho dele, né? Parabéns ao Mohamed. Agora, o David Seaman usava rabo de cavalo, né? Pegava. E engoliu aquele peru do Ronaldinho, né? Sim, tem isso. Isso, na Copa do Mundo. Sobre goleiros, queria ouvir vocês, porque eu ouvi uma análise bem interessante, Danilo, mas eu quero ouvir você e todo mundo, sobre essa final, remetendo a outras finais envolvendo brasileiros. Vou até dar o crédito aqui, foi o Rodrigo Vessone, o grande Rodrigo Vessone que falou isso. As finais de brasileiros aí, que os brasileiros ganharam, as últimas. Sim. Internacional, São Paulo e Corinthians. Sim. Foram jogos diferentes, o São Paulo foi amassado e ganhou, sabe lá como. O Inter também e o Corinthians também. Tarará. Isso. Tudo certo. Mas ele teve, nesses 3 casos, uma figura muito importante. Goleiro. Os goleiros. Sem dúvida. O Rogério foi o melhor, o Cássio foi o melhor, o Klemer foi o melhor. Pegou tudo. Nessa do Flamengo, em que pese o Flamengo ter jogado mais, poderia ter vencido, ele não teve um goleiro. Mas você sabe qual foi o pessoal? Sem falar em goleiro. Sim. O goleiro do Flamengo participou. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Ele fez mais, só que de forma ao contrário. Isso, mais exatamente. Atrapalhadas do que defesas. Exatamente só fez isso, Mauro. atrapalhada. Exatamente Errou a posição de bola, saiu mal do gol, falhou nos 2 gols, o que valeu quando valeu. O Rossi foi um desastre. O único bom momento dele foi pegar um pênalti. Exatamente o ponto que eu tô... Mas é o sangue brasileiro. Como se fosse o Rogério, o goleiro do Vasco ontem, na quarta-feira, e pegasse tudo como pegou aquela vez. Eu acho que depois desse jogo o Brasão vai chegar. Que estão falando que o Flamengo quer o Brasão, não sei, o outro goleiro. Mas não tem um sangue brasileiro, pesou muito. Tentou ajudar o Flamengo. O Marquinhos tentou ajudar o Flamengo. Tentou ajudar e perdeu o gol lá. Aquele gol que ele perdeu muito na pequena área foi o pênalti ridículo pro jogador da experiência dele e o gol que ele perdeu. Ou seja, ele tentou de todas as formas ajudar, mas não deu. Mas não tem uma análise interessante essa, né? Curiosa. O Rossi fez uma diferença, um ponto relevante dessa. E fez uma brilhante defesa no pênalti, né? Porque ele tinha saído, passado na bola e voltou. Mas não é, Mas ele Danilo, foi um desastre. não é uma boa análise essa? Sim, não, eu acho que o Rossi realmente estava bastante inseguro, né? E o que para mim, o que me chamou a atenção durante o jogo era que mesmo ele bastante inseguro, o time continuava tocando e acionando o Rossi, né?
Eu sei que esse é o estilo de jogo do Flamengo, a gente viu durante toda a temporada, teve inclusive o erro lá do Rossi contra o Fluminense, mas em determinados jogos, ainda mais para um time experiente, você pode perceber, putz, hoje o Rossi não está acertando, vamos parar de acionar. E o Flamengo continuou acionando, e ele acertou bem pouco, né, o Rossi, né, para ser mais leve ainda, né, porque praticamente errou tudo o que ele tentou. Então, o que me chamava atenção durante o jogo é, os caras vão continuar acionando o Rossi. E, além da atrapalhada que ele fez no gol que acabou invalidado pela bola ter saído, para mim, esse tapa que ele deu pro gol do Kvaratskhelia lá, é capaz que ele tivesse deixado... É duro falar agora, né? Olhando o replay e tal, mas se ele tivesse tirado a mão, não ia ser gol, porque o Kvaratskhelia estava fora da bola ali, acho que a bola estava mais forte do que ele poderia alcançar. E isso, obviamente, faz diferença. Todos os jogos em que brasileiros ganharam neste modelo de intercontinental, como lembrou nosso Vessone, eles foram marcados por atuações brilhantes de goleiros. E mesmo, por exemplo, vamos lembrar lá atrás do Palmeiras em 99, o Marcos foi super bem também e errou no lance decisivo e ficou marcado até hoje. Ou na Copa do Mundo de Clubes agora, o Palmeiras estava segurando o Chelsea, o Everton errou, eliminado. Então, nesses jogos, você não pode ver o goleiro errar em nenhum momento. Eles permitem que atacantes percam gols, como o Pedro perdeu, como o Bruno Henrique teve chance de fazer e não fez. Agora, goleiro, num nível desse, não dá para errar. E só para contar a história do rabo de cavalo também, eu estava assistindo ao jogo e eu vi, e a gente vendo o Rossi falhar. A hora que foi para os pênaltis, eu falei, vai ser igual foi contra o Estudiantes, né? Quando o Rossi falhou no gol e depois virou herói na cobrança de pênaltis, e ele fez a defesa, e aquele pênalti do Pedro, quando o Sofanov lá fez a defesa, eu olhei e falei, vai voltar e vai ser aquele roteiro maluco, o Flamengo vai ser campeão com a volta. Eu até agora, não sei vocês, mas até agora não fiquei convencido de que o pé do Sofanov estava na linha. Eu também não fiquei, mas eu também não fiquei. Eu acho até que o calcanhar dele estava no alto. Se eu tivesse que decidir, eu decidiria pela volta do pênalti, mas eu não tenho certeza também, não tenho. Mauro, pra gente fechar... Oi, pode falar. Não, sobre essa coisa do Vessone, eu acho que tem uma explicação muito lógica, né? O trabalho do Felipe Luiz, ele é muito bom. E o trabalho defensivo do time dele é excepcional. O Flamengo fez 76 jogos na temporada, né? E 40 não foi vazado. É muita coisa. E o PSG, com todo o seu poderio ofensivo, finalizou 4 vezes na direção do gol em 120 minutos e o Rossi não fez nenhuma defesa difícil. Nenhuma. Defesaça, não teve. Essas aí que os goleiros de Inter, de Corinthians, de São Paulo fizeram nesses jogos lembrados aí do passado, ele não fez nenhuma. Não teve. Porque a defesa do Flamengo, quando eu falo, não é a zaga, não. É o sistema defensivo. Os 11 têm que defender. E o time funciona muito bem defensivamente. O Flamengo ofereceu uma resistência muito grande e o PSG, mesmo com mais posse de bola, rondando a área, criava muito pouco porque a defesa funciona muito bem. O trabalho defensivo do time dele é excepcional. O que falta ao Flamengo? Para se defender tão bem quanto o time mais forte, você tem que contar com a participação de todos. Então você vê o Plata cumprindo o papel defensivo muito bem, taticamente muito bem, o Bruno Henrique também tentando anular as jogadas do Vitinho, as jogadas pelos lados. Tudo isso funciona muito bem. Mas aí falta o quê? O Bruno Henrique não tem mais o fôlego do passado, que é um veterano. Faz dia 30, agora 35 anos. O Plata, taticamente, funciona muito bem, mas é um jogador que tem muitas limitações na hora de fazer um acabamento. Uma assistência, um chute no gol, chutou a bola por cima, inclusive, que o goleiro tinha saído, um cabeceio, não cabeceia. Ou seja, não são o Bruno Henrique não é mais o jogador letal do passado, o Plata não é um jogador letal. Essa é a grande diferença. Essa é até uma reflexão que um amigo meu, Rafael, lá do Entre Linhas, estava comentando comigo outro dia. Esses jogadores do primeiro escalão, atacantes, eles são eficientes quando o time não tem a bola e letais quando chegam diante do gol, muito mais do que... Por isso eles custam mais dinheiro, por isso os caras são top de linha. E num confronto como esse, fica mais evidente. E aí você tem as chances que não pode perder, mas não aproveita. Aí você volta lá atrás, olha o Flamengo jogando contra o Bayern, quando a bola cai no pé do Harry Kane, a precisão do cara é um negócio bizarro. Assim, você sabe que vai fazer o gol, e faz o gol. Faz o gol. O chute é seco, fora do alcance do goleiro. Agora, foram 3 testes que o Flamengo teve com times do primeiro escalão do futebol europeu na temporada. Ganhou do Chelsea 3-1, perdeu de 4-2 para o Bayern, empatou em 120 minutos com o PSG, perdeu nos pênaltis. Então, com bola rolando, foram um empate, uma derrota e uma vitória, 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Uma atuação excelente contra o Chelsea, segundo tempo, então, melhor atuação do ano. Uma atuação com problemas sérios contra o Bayern, por isso até perdeu como perdeu, da forma como perdeu. E uma atuação muito boa contra o PSG,
Menos o primeiro tempo, que foi um pouco aquém, realmente. Eu acho que foram testes que dão muita casca para esse time. Sabe? Porque são testes que você não tem essa oportunidade toda hora. Teve 3 oportunidades esse ano. E aí eu acho que a grande questão é, tirando as provocações de torcedor que cabem no grupo de WhatsApp, na escola, no trabalho, na pelada de sábado e tudo bem, falando de futebol de forma madura, sem essas besteiradas aí que o pessoal coloca no chat, que é um papo meio infantilizado, o sinal que o Flamengo deu foi realmente esse. E você falou de frase, eu vi uma frase sobre o real, eu li uma frase de quarta para cá sobre o real tamanho do Flamengo, né? Sim, o Flamengo saiu de lá sabendo o seu real tamanho, meus caros, maior do que se imaginava. Tá? Porque os argumentos de que o PSG não tinha jogadores como o Dembélé, que entrou no segundo tempo, o goleiro titular, o goleiro reserva foi o personagem do jogo. E o Pedro estava baleado, imagina o Pedro 100%. O Pedro só jogou... Isso. O Pedro só jogou porque o senhor José Boto, né, que fica falando bobagem, dando entrevista aí para a imprensa espanhola, né, como o Juca observou, né? Ou seja, disse que daqui a um ano o Felipe Luiz está pronto para a Europa, como se o Flamengo fosse incubadora de técnico para time europeu. Parece provocação. Parece provocação. É incrível isso. Ele pode até pensar isso, mas não pode falar na posição que ele ocupa. Eu acho incrível que o presidente do Flamengo aceite isso. Não chama numa conversa. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Mas, enfim, se ele tivesse contratado um centroavante no meio do ano, porque ele contratou no começo do ano, o Juninho. Juninho era o cara do scout. Não foi aprovado, não jogava. E ele não foi buscar o centroavante. O Pedro se machucou, precisava dele, ele participa da jogada do pênalti, da origem da jogada, e ele joga no sacrifício, claramente. Ele não tinha condições de jogar essa partida na plenitude. Se tivesse com ritmo e boas condições, ele poderia talvez até ter definido o jogo quando teve oportunidade. Então errou aí do planejamento, né? Então o Flamengo tinha o Pedro, o Léo Ortiz também teve lesão, voltou agora, né? E o Flamengo fez 76 jogos, o PSG não está nem na metade da temporada. O time que o Flamengo foi em campo, média 30,5 a idade. A média de idade do PSG é 24,2. Então tem vários detalhes aí que tem que entrar nesse caldeirão. Então, a conclusão é, sim, o Flamengo saiu sabendo o seu real tamanho, maior do que se imaginava. Olhem bem para isso, para não serem surpreendidos no futuro. E a comparação com o 2019, que também acho que o time jogou ainda melhor, teve até mais posse de bola que o Liverpool e tudo mais, foi um bom jogo, muito bom jogo, é que o Jorge Jesus meses veio a pandemia e o Jorge Jesus meses depois foi embora. Então, o Flamengo renovando o contrato, conseguindo manter o técnico e se reforçando adequadamente com um trabalho mais bem feito do seu diretor, que gosta muito de falar, coisas que não deveria falar, o Flamengo fica muito mais forte para o ano que vem. Vai depender da capacidade ou não dos cartolas. Quer ver um jogador que se destacou e que vinha sendo muito questionado no Flamengo, pela torcida, pela imprensa, que entrou muito bem no jogo? De La Cruz. Jogou bem mesmo. Impressionante. Ele fez o pênalti. Porque é um jogador de muita experiência, ele cobrou o pênalti. Bateu o pênalti. Não, tirando o pênalti que ele bateu bem, que foi o único que marcou. Jogou bem mesmo. A entrada dele foi muito... É verdade. O Flamengo jogou muito bem com a presença dele do Saúl ao meio de campo ali, se revigorou. Olha, muito bem. Danilo, você no seu destaque inicial, o Mauro acabou de falar, né, sobre o Flamengo, como tá, o Flamengo, tarará, tem os seus rivais por aqui. Alguns nem competem mais, mas o Palmeiras competiu esse ano. Porém, está fervendo, os bastidores do Palmeiras estão fervendo, não é isso? Exatamente isso. A gente ninguém vai ficar assustado, e eu aviso a vocês, todos vocês que estão assistindo aqui, se a manobra feita pela Leila passar. Se ela conseguir emplacar isso no Conselho, se o presidente do Conselho colocar a manobra para mudança do estatuto para permitir o terceiro mandato, é bem provável que seja aprovado. Ela tem maioria no Conselho e tem maioria no associado. O associado está extremamente feliz com as medidas da Leila Pereira no clube. Criação da piscina, reforma da piscina, o novo bar, festas no Natal, festas de aniversário, show do Michel Teló, show da Ivete Sangalo. O associado está muito feliz com a Leila Pereira. Então, é bem provável que essa medida ela seja aprovada, caso a Leila resolva levar para frente. Mas o que a Leila não está percebendo é que ela está começando a perder alguns apoios e alguns lugares em que ela era unanimidade e ela começa a criar uma resistência. E nos últimos tempos, você conversando com as pessoas que fazem a política no Palmeiras,
eu posso falar para vocês que o meu telefone tem tocado de uma maneira que não tocava, acho que há uns 10 anos, na questão de crise política. O Palmeiras era um mar liso, ultimamente, tranquilo. Tinha ali uma crise, a Leila puniu os opositores porque eles fizeram questionamento sobre o avião da Placar e tal. A Leila censurou, a Leila fez alguma coisa de camarote, tem um conflito de interesse da Crefisa. Eram várias crises que ficavam muito mais do lado de fora, que a gente analisava, e que traços ditatoriais da Leila, imagina, punia a oposição porque fez um questionamento formal e educado sobre uma relação do Palmeiras com a Placar. Ela punia e fazia esse tipo de questionamento. Mas tudo isso ficava muito do lado de fora. Agora isso está indo para dentro. O Conselho de Orientação e Fiscalização, que é o COF, é um dos membros mais importantes politicamente no Palmeiras, ele começa a criar resistência em relação à Leila, e nos últimos tempos ela era unanimidade lá. Ela mandava e desmandava, ela fazia o que queria, não importava. O que ela apresentava era aprovado no COF. No Conselho, a mesma coisa, sempre com 40, 50, 60 votos, que são poucos votos ali perto do que poderiam fazer. Agora não, ela começa a ter resistência. Então ela começa a ver cobrança em cima do seu primeiro vice-presidente, em cima do seu outro vice-presidente, em cima de Maurício Gagliotti, que é ex-presidente, mas figura muito participativa da política do Palmeiras e que nasceu no Palmeiras combatendo a mudança do estatuto do Mustafa. Ele está sendo muito cobrado por posições. Então ela está criando um incômodo em quem sempre esteve do lado dela e apoiando. E ela talvez não esteja percebendo isso, porque a sede de poder, ela olha e fala, pô, eu tenho maioria, eu vou conseguir aprovar. Mas a calmaria que foi a política palmeirense nos últimos tempos, diga-se, né? Porque no começo dos anos 2000 era uma maluquice. Agora, nos últimos tempos, esse mar calmo, esse mar liso, está se transformando em algo bem diferente para Leila Pereira. E pior do que isso, no momento em que o resultado de campo não foi satisfatório, né? No momento em que o clube vai para o segundo ano consecutivo sem ganhar títulos relevantes e vai entrar em 2026 com o brasileiro começando aí. Então, é um momento muito ruim para a Leila pensar nessa manobra, que ela não gosta de chamar aqui golpe, porque o golpe não é golpe porque vai ser aprovado pela maioria, porque vai ser uma manobra democrática. É um golpe apoiado pela maioria. Golpe, fala imoral. É um golpe apoiado pela maioria. A gente sabe como essas histórias terminam, né? Exatamente. O Juvenal Juvencio é o melhor exemplo. Aí que eu ia juntar as duas histórias. Exatamente. Né? Ontem teve lá a reunião do Conselho Deliberativo de São Paulo, a última do ano, para tentar aprovar o orçamento para o ano que vem, e foi aprovado. Porém, 112 votos contra 107. Isso. Nunca, na era Casares, ele teve uma vitória tão apertada e quase derrota. Com detalhe, 4 abstenções. Então, 4 caras, nesse momento político de São Paulo, resolveram não aparecer lá para votar. Isso. E mais, as duas figuras que estão aí enroladas até o pescoço, até a testa, nesse rolo de ingresso, a Mara Casares e o Douglas Schwartzman, votaram e aprovaram. Isso. Sem esses dois que não poderiam estar lá e com as abstenções, não teria passado. Saindo do futebol, o presidente Fernando Henrique Cardoso se arrepende até hoje de ter feito a mudança para permitir a própria reeleição e acabou fazendo um segundo mandato muito pior do que tinha sido o primeiro. Exatamente. É isto. Aí, né, Mauro? Agora eu tenho uma notícia para dar. Estarrecedora. Diga. Que eu acabo de receber do nosso Felipe Santos Souza. Só melhor, hein? Não, mas em relação ao Paris Saint-Germain. Boletim oficial do Paris Saint-Germain. O goleiro Safanov pegou pênaltis com a mão fraturada. Ficará 2 semanas fora. Exatamente. Rapaz, que loucura. Olha lá, cereja no bolo da história da escola gloriosa do Safanov. É como se eu tivesse jogado com aquele dedo. Com aquele dedo machucado que você estava. Bom, Mauro, diante desses que você está falando, né? A Leila tentando o 3º mandato, o São Paulo com os caras encalacrados podendo votar e tudo mais, é nessa que o rubro-negro só esfrega as mãos e fala assim, acho que tá bom para mim, né? Eu acho mais a função do Palmeiras, né? Porque o São Paulo já se assumiu como coadjuvante há algum tempo, né? Pode ter um brilhareco aqui, outro ali, mas não vai além disso. E esse cenário aí em que esse pessoal ainda vai lá e vota, né? Sim, o Casares podia aproveitar e sair de fininho, né? Cara, sai fora. É a hora, né? Já deu. Né? Que situação. Mas também não adianta nada ele sair e assumir o controle do clube pessoas que não têm
que não tiverem um outro espírito, uma outra forma de imaginar uma solução para o clube, né? Aí vai continuar tudo como está. E agora, no caso do Palmeiras, sim, né? Qualquer crise política que possa abalar eventualmente pode tirar do caminho, poderia, em tese, tirar do caminho o grande adversário que o Flamengo tem. Isso do ponto de vista rubro-negro, para responder a sua pergunta, né? Mas acho que no final tudo se ajeita, né? Acho que no caso do Palmeiras, no final tudo se ajeita. A oposição do Palmeiras é muito frágil, né? Muito frágil. A não ser que a presidente, com essa atitude, com essa tentativa de permanecer no poder, consiga fazer com que aliados e opositores se unam no sentido de formar uma frente capaz de impedir que ela alcance seu objetivo, né? E, de repente, ela não consegue nem fazer o herdeiro. Agora, é sempre bom lembrar, quem tirou o Palmeiras do buraco foi o Paulo Nobre, tá? Isso aí não podemos esquecer, porque às vezes as pessoas ficam achando que, não, porque a Leila, a empresa dela, quem tirou o Palmeiras do buraco foi Paulo Nobre. Sem dúvida nenhuma. O mecenas Paulo Nobre. Aliás, a própria ela acha isso, né? Que o Palmeiras foi fundado ali quando ela chegou, e se não fosse ela e tal. Agora, só para a gente fechar esse assunto, a gente vai para o intervalo. Trajano, essa votação do Conselho, São Paulo sempre foi um lugar onde tinha os conselheiros que não tinham nome e sobrenome. Agora tem, porque essas votações, todo mundo publicou a lista, que todo mundo, quem votou, quem não votou, quem votou contra, quem